Os números da pandemia seguem aumentando. As festas de fim de ano devem, inclusive, fazer crescer os casos. E no meio de tudo isso, nos últimos meses, e mais especificamente nas últimas semanas, as notícias de imunizações, campanhas de vacinação pelo mundo todo ocupam o noticiário. E aqui no Brasil fica a dúvida. Entre Coronavac e AstraZeneca, o que fica muito evidente é o debate político, o processo de politização das campanhas de vacinação. E quem mais perde com tudo isso, claro, somos nós, a população. Mas para falar, debater um pouco sobre toda essa situação, converso a partir de agora com Alisson Mascaro, advogado e professor da USP, a quem eu dou meu bom dia, já agradeço. Como vai, professor? Bom dia, Maria Tereza, um abraço a você e a todas e todos que nos acompanham. Bom, e para começar, acho que é isso, né? Seria importante eu lançar a pergunta. Eu já falei logo no começo, né, que quem mais perde é a população com esse processo de politização, mas eu gostaria que você analisasse da onde que começou isso. Claro, a gente vê o processo de politização nos estados, mas muito cristalizado na figura do Bolsonaro e do Dória, quase que como replicando uma polarização que a gente tem visto nos últimos anos. E aí fica complicado porque fica parecendo que eles estão em polos opostos, mas não é bem assim, né, professor? Queria que você comentasse um pouco esse processo da politização das vacinas, da onde que começou. Maria Tereza, eu penso que a nossa luta não pode ficar adstrita, não pode ficar apenas restrita ao campo daquilo que a direita anda fazendo muito mal em relação à saúde pública do Brasil. Alguns, e basicamente aqui o governo federal, estão descuidados quanto à questão da vacina. Outros, no caso o estado de São Paulo, estão descuidados da saúde inteira, menos da questão da vacina. O plano federal está totalmente descuidado de propósitos da saúde e também da vacina, e no caso estadual, só a vacina, então, há aqui como uma espécie de contribuição à saúde pública. Eu insisto com o fato de que nós temos que efetivamente pautar o debate político de hoje para mostrar que nós estamos numa situação na qual a saúde coletiva do Brasil foi levada ao seu pior nível das últimas décadas. Desde que a SUS, nunca houve um descuidado tão grande quanto a saúde pública do Brasil. Então, você que me acompanha, saiba que a nossa luta é maior do que uma luta pela vacina. A nossa luta é para ampliar, instituir de modo melhor, avançar com as instituições políticas e institucionais, de modo geral, estatais, sociais, coletivas da saúde. Então, não adianta dizer assim, quem dá a vacina já é bonzinho, como é o caso do governo de São Paulo. Mas e as pesquisas da saúde? Mas e os hospitais públicos? Mas e a saúde preventiva, que estão totalmente descuidadas, todas estas áreas? É preciso, então, apostar que a vacina não é o único problema nosso. Há um problema social, econômico, político no que tange à saúde e devemos mobilizar a nossa gente para que compreenda isso e que lute por momentos melhores no plano da saúde. A gente teve recentemente, inclusive, recentemente não, né? Desde que a extrema-direita chegou ao poder, existe um desmerecimento muito grande ao nosso sistema único de saúde, que é reconhecido mundialmente. Como que o senhor avalia isso, professor? Veja, Maria Tereza, que nós temos hoje no Brasil uma repetição, embora bem diferente no quadro no qual vivemos, mas nós temos uma repetição da revolta da vacina de 100 anos. E por todo o mundo, há 100 anos, quando começa o movimento de vacinação, começa o combate a endemias e pandemias, quando começa uma organização mais sistemática da saúde pública e coletiva, houve movimentos reacionários contra este avanço da própria saúde. Então, não é a primeira vez que boa parte da população é mobilizada contra estes avanços ou estes incrementos da própria medicina ou da própria saúde. O que estou dizendo é que muitas vezes, e frequentemente isto se dá,
há uma instrumentalização política das posições das pessoas. Então não é gratuito que as pessoas hoje resolvam ser contra a vacina que buscará minorar ou bloquear os efeitos do coronavírus. Isso atende a finalidades políticas. E, efetivamente, os que estão manipulando a nossa gente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em tantos outros lugares, o problema dessa gente não é a vacina ou a falta de vacina. O problema é manter o gado. O problema é manter pessoas que se mobilizam mediante qualquer argumento em favor dos interesses deles. Então, se pessoas que podem ver os outros morrerem, entes queridos morrerem, ou eles próprios podem morrer, se pessoas não conseguem pensar em favor do interesse próprio no que tange a vacina, que dirá para outras questões. Então, se politicamente nós conseguimos mobilizar as massas para não quererem vacina, nós conseguimos então mobilizar as massas para quebrar a economia, para quebrar os direitos sociais, para quebrar a previdência social, para destruir uma série de instituições públicas, e com isto as pessoas então são esta espécie de massa de manobra, ou seja, o caso da vacina é um modelo de como fazer com que as pessoas sejam orientadas ideologicamente mediante um controle que é dos políticos, mas em especial é do capital. O grande capital sabe instrumentalizar as pessoas para qualquer coisa, seja para querer a vacina ou seja para não querer a vacina. Portanto, eu insisto muito com isso, tenho falado muitas vezes. Também quando uma parte do capital parece boazinha, parece limpinha e diz assim, é preciso vacinar, olha a vacina que eu estou fazendo, eu estou aqui dizendo do caso dessa direita neoliberal que não é de extrema-direita fascista. Então, pensando aqui no governador de São Paulo, que um dia flertou com a extrema-direita e depois agora anda flertando com uma direita dita não extremada. Mas, bem, essa gente também quer apenas aqui poder marcar qual é o horizonte pelo qual o povo pode se afirmar. O povo pode pedir vacina, segundo essa visão da direita não extremada, mas o povo pode pedir vacina, mas não pode pedir o SUS, não pode pedir a educação pública, não pode pedir habitação. Então nós estamos vendo onde está o debate de hoje. Estão tentando delimitar qual a caixinha aonde manipularão o povo, seja contra a vacina, seja a favor da vacina, mas contra o SUS. Então eu quero dizer com muita clareza, é preciso que nós mobilizemos a nossa gente, a nossa população, para mais do que estão dando no presente momento. Não é só a vacina sem o SUS, é a vacina com o SUS. Só que é a vacina com o SUS e a educação, porque não dá para termos um povo tão deseducado a ponto de não querer vacina, a ponto de não querer saúde pública. Mas, para que o povo seja educado, é preciso também a democratização dos meios de comunicação, porque a educação não é só a escola. Tem muita gente que já foi para a escola, que tem a informação até da universidade e é contra a vacina, porque essa gente é mobilizada pelos meios de comunicação, pela internet, pelo rádio, que não é a Rádio Brasil Atual, mas são as rádios majoritárias, televisões, outros mais, e toda essa gente manipula a nossa população para gostar disso, não gostar daquilo. Então, o povo é obrigado a querer gostar do neoliberalismo, que vai acabar com o SUS. O que adianta, então, defender a vacina se está todo mundo sendo mobilizado para lutar contra as bases que são as bases da saúde pública? Nós precisamos de um trabalho de transformação das estruturas que mobilizam a nossa gente e que possam fazer com que a nossa gente tenha um pensamento científico, progressista e de luta no momento presente. Bom, para encerrar, queria fazer uma pergunta meio filosófica, constitucional, sei lá, professor. Eu estava te ouvindo falar, tem algo que tem mexido muito comigo, a questão da deturpação de alguns conceitos, por exemplo, de liberdade.
né? Então, essas pessoas negacionistas contra a vacina que você muito bem mencionou, explicou agora, elas usam o conceito deturpado de liberdade, da liberdade de escolha, né? E aí, então, eu queria que você falasse um pouco dessa deturpação. Onde aconteceu essa distopia na sua leitura? Na verdade, não é uma distopia. Na verdade, isto é um modelo muito bem desejado. Então, é uma utopia neoliberal. É uma utopia do capital. O capital vem faz muitos anos, muitas décadas, na forma mais recente da mobilização do capital, que se chama neoliberalismo. O capital vem há muitas décadas já mobilizando a nossa gente do Brasil e do mundo para pensar coisas como tais. Nós não devemos lutar pelos nossos direitos sociais, pelas nossas afirmações políticas, sociais, pelo povo no poder. Nós devemos simplesmente lutar pela liberdade. O que eles chamam por liberdade é a liberdade de fazer o contrato sem que ninguém venha fazer uma intervenção. Isso é o neoliberalismo, que vai dizer assim: você não terá CLT, você não terá direitos sociais, você será empreendedor de você mesmo. Então, as nossas companheiras e companheiros, trabalhadoras e trabalhadores das plataformas de celular, de internet, todos eles e elas foram muitas vezes cultivados a imaginar que era bom não ter direitos, que era bom não ter uma rede de proteção social, institucional. Era importante a liberdade. Então, a causa disso vem lá das razões do neoliberalismo. Só que quando vai se testar um caso como este extremo da vacina, a mesma argumentação é utilizada, porque se passar para a vacina, se uma pessoa comprar esta ideia no caso da vacina, muito mais fácil vai comprar para aquilo que interessa ao capital, que são as questões do neoliberalismo e do capitalismo. Porque se a pessoa disser assim: eu quero ter a liberdade de não tomar vacina sob risco de morrer, se ela comprar esta dosagem capitalista da liberdade no limite, por que não vai comprar quanto aos direitos sociais? Então eu diria que liberdade para não tomar vacina está no mesmo nível de pedido, de pleito ideológico, de liberdade para empreender. E alguém vai dizer: o que é empreender? É virar um capitalista milionário? Não, infelizmente, são os nossos companheiros e nossas companheiras dos aplicativos, que trabalham dia e noite, madrugada, às vezes para ganhar R$1.000, quando muito R$2.000, R$3.000, e essa pessoa está dizendo: eu sou livre, eu estou usando a liberdade porque agora eu sou empresário de mim mesmo. Então nós precisamos efetivamente abrir a cabeça da nossa gente, da nossa população, porque liberdade é também uma liberdade com possibilidade, não é apenas dizer: eu não tomo a vacina porque quero morrer. É mais do que isso. Nós precisamos expor para a nossa gente que é preciso pensar a vida no quadro de uma estrutura social que seja boa e não simplesmente a miséria de dizer: quero morrer ou não quero morrer. Nós precisamos escolher entre viver e viver bem. E eu tenho certeza que o povo escolherá um dia, se tiver capacidade, e se tiver orientação e suficiente mobilização ideológica, o povo escolherá não só viver, o povo escolherá viver bem. E com isso, com essa excelente mensagem, encerro a entrevista com o jurista e professor da USP, Alisson Mascaro, a quem eu agradeço muito. Muito obrigada pela excelente participação e um bom 2021 de muita luta e esperança. Obrigado, Maria Tereza. Um abraço muito especial a você e a todas e todos. Um bom 2001 a todas e todos que nos acompanham. Valeu, até a próxima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.